Faz parte da expansão da consciência saber que nós não somos aquilo que sempre dissemos para nós, ou seja, que nós somos aqueles seres pequenos, pecadores, insignificantes, que nós somos apenas uma poeirinha. No dia 25, semana passada, durante a minha conexão, que eu gosto de chamar de conexão, não é propriamente uma meditação, eu lembro que eu coloquei um vídeo, e era um vídeo sobre a chama violeta, e foi surgindo uma forte conexão, uma forte energia, e eu acabei escrevendo um texto sobre a expansão da consciência, o que é realmente expandir a consciência e, na sequência, o que é o eu sou realmente, né? Então eu vou trazer para vocês aqui e vamos deslanchar, né, destrinchar um pouco esses significados, tá? Então, expandir a consciência também ter ciência de que nós, de quem realmente somos, é saber que não somos aquelas criaturas pequenas, pecadoras e miseráveis que sempre quiseram nos fazer acreditar. Todas as religiões, quer dizer, acredito que a maioria delas, as religiões antigas, que a maioria de nós já participou ou conhece, trazem esse conceito. Vamos continuar aqui. Somos filhos e filhas do Criador, aquele que fez todos os universos, a fonte de todo amor e de toda luz e poder. Temos em nós a centelha divina, por isso temos em nós o poder da criação. Podemos criar um mundo novo para nós, para a nossa vida, para a humanidade. Tudo no universo é energia, frequência e vibração. Cada pessoa é capaz de criar de acordo com aquilo que vibra. Então, pensa só. Nós somos filhos da fonte criadora, de Deus, seja o nome que for designado, que for mais fácil para você pensar. Então somos todos filhos, filhas do Criador, da fonte criadora. Portanto, somos também co-criadores. Jesus já disse: sois deuses, podem fazer o que eu faço e mais, e muito mais. Isso significa que ele dizia sempre que estava junto do Pai, que ele e o Pai eram um só. Então, se ele falou que somos deuses, então nós não somos pequenos, não somos pecadores. Aquela ideia de que nascemos já do pecado original e tudo mais, acho que já está ultrapassada para todos nós que estamos aqui, né, estudando desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, despertar espiritual. Então acho que isso é um tema que já não cabe mais aqui para a gente, né, esse pensamento, aliás. Mas vale a pena sempre a gente voltar nessas questões para entender, né, tudo que abrange, porque senão também a ideia de expansão da consciência fica limitada também. A ideia fica só naqueles fatos que a gente até estuda aqui, por exemplo, a malha planetária que eu trouxe aqui falando que era um 2.0, né, para a gente entender como que funciona todas essas questões da energia, da própria Terra e tudo mais. Fica limitado também a pensar que é a gente acreditar, né, ter ciência, não é nem só por acreditar ou não, mas ter ciência de que não somos apenas um corpo, que somos seres imortais, que somos espíritos vivenciando a experiência na Terra, e também ter ciência de que não estamos sozinhos no universo, né, de que existem também consciências, seres inteligentes em outros planetas, e que existe também dimensões de consciência. Então nós estamos na terceira, existe a quarta, estamos rumando para a quinta. Então isso tudo são dimensões que a nossa consciência abrange. Isso que é a importância da gente entender também, que não é só ver o que está fora, é também entender
quem somos nós aqui como seres humanos, vivendo aqui na carne. Então, quando fala tudo no universo é energia, frequência e vibração, e cada pessoa é capaz de criar de acordo com aquilo que vibra, com sua frequência vibracional. Se acreditamos que somos pequenos pecadores e que estamos sempre pedindo e necessitando de redenção, assim será a nossa vibração e, por consequência, atrairemos todos os seres encarnados ou desencarnados que vibram na mesma frequência. Parece tão básico isso, né? Mas de vez em quando a gente se perde nessa questão, né? Quando a gente entende realmente que a gente cria a partir daquilo que a gente está vibrando, é importante, porque senão a gente vai, se a gente vai vibrando nessa sintonia de que, olha, eu sou apenas um cisco no universo, quem sou eu e tal e tal e tal. Então é importante a gente entender a nossa própria grandeza. Então a gente tem que entender realmente que a gente está em aprendizado, né, nessa experiência humana, que a nossa essência é divina e que nós temos parte dessa divindade aqui vivenciando conosco. Nós temos essa ligação com a nossa essência divina através do nosso eu sou ou eu superior, né, na verdade, e que nós temos que nos atentar, não só aprender, mas nos lembrarmos de sempre manter essa ligação. Por isso que o entendimento do eu sou é muito importante. O eu sou não é só duas palavrinhas ali, é uma essência, é quem somos nós em essência. Então vamos continuar aqui. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue vibrar mais alto e consegue co-criar uma vida melhor, um mundo melhor. E quando, assim, em todos os sentidos, quando se fala em cocriar, não é só casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto, é cocriar nosso ambiente, é cocriar a vida realmente. Não é somente uma casa boa, um emprego bom, um sucesso financeiro, uma independência financeira, isso tudo também, mas isso tudo é consequência. Por isso que eu gosto muito da frase de Jesus: procurai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Porque quando a gente procura o que é o reino de Deus, a gente entende que ele está dentro de nós, né? Que o reino de Deus somos nós mesmos. Não é algo que está lá no céu, não é algo que está dentro de um templo religioso ou dentro de uma doutrina, seja ela qual for. Não que a gente tenha que desprezar tudo isso. Eu sempre falo isso também. Olha, eu gosto aqui, das minhas velhinhas, eu gosto dos orixás, eu gosto das deusas, tudo isso, mas nós temos essa ligação de irmandade. A gente tem que entender que é uma ligação de irmandade, de irmãos mais velhos orientando a gente. Então o que a gente tem que pedir é orientação, é luz, é clareza de pensamento. Então essa é a importância de entender a questão da frequência e da vibração. E claro, existe isso de atrair, sim, né, seres encarnados ou desencarnados, porque encarnados também, de repente você vibra tão baixo que os amigos que você vai ter são pessoas que estão na mesma sintonia que você, daquela pessoa que só reclama, daquela pessoa que está sempre vendo errado, daquela pessoa que está sempre se vitimizando, pondo a culpa sempre em alguém ou em alguma situação. Encarnados e desencarnados, né? E aí a sua vibração dificilmente vai conseguir se levantar naturalmente, sem esforço. Então, continuando aqui. Isso acarretará em uma vida difícil, limitada em realizações e escassa materialmente. Construímos nosso amanhã de acordo com como vivemos nosso hoje. Colhemos aquilo que plantamos e precisamos compreender que o nosso maior jardim é a nossa mente, nossos pensamentos e tudo o que acreditamos sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo. O pensamento é o principal fator da nossa mudança e da nossa elevação vibracional, ou da frequência que nós estamos vibrando, seja ela alta ou baixa. Tudo inicia dentro de nós, do nosso pensamento, da nossa mente. Já ouvimos a frase: seja você a mudança
mudança que quer ver no mundo, mas entendemos o seu real significado? Ainda esperamos o mundo melhorar, a vida melhorar ou pessoas entenderem que estão erradas? E nós, o que fazemos? Vemos o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trava no nosso próprio olho? Se continuarmos a esperar pela mudança externa, estamos ainda vibrando na frequência da limitação, da escassez em todos os sentidos. A trava em nosso próprio olho é enxergar o que não estamos vendo sobre aquilo que temos o poder de mudar. Não temos poder sobre o outro, apenas sobre nós, nossas ações e nossos pensamentos. Nosso pensamento pode e deve ser treinado. Enquanto a gente pensar dessa forma, enquanto a gente não enxergar o quanto que a gente está se diminuindo frequencialmente, a nossa vida continua sendo limitada em todos os sentidos, inclusive materialmente. A gente não tem o poder de mudar o outro. Então não adianta a gente ficar falando, mas poxa, a pessoa XYZ pensa dessa forma, só fala isso, só fala aquilo. Você não tem o poder de mudar a forma como o outro vai enxergar a vida, vai enxergar as questões do dia a dia, vai enxergar os outros, a si próprio, o mundo, seja lá o que for. Você tem poder de mudar o que você pensa. Mas então, aí a vibração do ambiente diminui. Só que você pode ou não ser atingido por essa sintonia vibracional baixa. Você pode criar em você um escudo para que aquilo não te atinja. Como? Treinando o seu pensamento, não deixando que aquilo te atinja. Você pode fazer rituais com aquilo que você acredita, seja santos, anjos da guarda, mentores espirituais, orixás. Pode, deve. Não tem nenhum problema. Tem outra frase aqui agora: batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Não é assim? Quando você está efetivamente trabalhando a sua transformação, principalmente a transformação de pensamento, para transformar, para elevar a sua vibração, você pode acender velas, fazer rituais, orações, tudo que você for pedindo auxílio, proteção, sim, para se fortalecer, para que você tenha força sempre de resistir às tentações. E as tentações não é só aquele doce gostoso que está na geladeira, ou seja lá o que for que passa pela sua cabeça nesse momento, mas também as tentações do pensamento que baixa a sua frequência. Sempre que você sentir que é necessário sempre é você prestar atenção naquilo que você está pensando e mudar o pensamento. Sim, o pensamento vem, você muda ele. Fala, por que eu estou pensando isso? Em que isso vai me auxiliar ao meu crescimento, às minhas conquistas, a tudo que eu quero me tornar como ser humano e conseguir na minha vida profissional, material, espiritual. Então, avaliar o que isso está me ajudando. Pensar dessa forma está me ajudando em quê? Toda vez que você presta atenção nisso e faz esse questionamento, você cria uma barreira em torno de você. E aí essa vibração que vem de outras pessoas, do ambiente, seja lá onde você estiver, vai ficando cada vez mais fraca perto de você. Não que as pessoas vão mudar, mas você não vai ser mais atingida, tá? Então aqui, não temos o poder sobre o outro, apenas sobre nós, nossas ações e nosso pensamento. Nosso pensamento pode e deve ser treinado. Olhar o bom e o belo, mas aprendemos a olhar o ruim e o feio. Aprendemos a acreditar na limitação, na separação, a olhar o sucesso do outro e pensar que o outro é privilegiado, em vez de tomá-lo como exemplo. Se conseguiu, significa que existe um caminho, e esse caminho pode ser seguido por nós, mesmo que não façamos o mesmo
mesmo trajeto. O destino pode ser o mesmo. Lembra do meu sonho aqui sobre o caminho? Um caminho era reto, iluminado, limpo, e o outro era tortuoso, escuro, cheio de coisas assustadoras. Eu fui pelo caminho, eu escolhi o caminho tortuoso, mas uma coisa eu tinha certeza, os dois davam no mesmo destino. Sempre nos ensinaram a culpa, a pequenez, o pecado. Está na hora de expandirmos a nossa fronteira, o nosso olhar para a nossa mente, nossas capacidades, nossos limites e saber que sim, podemos superá-los. Temos esse direito e temos esse dever, pois foi isso que Jesus nos mostrou quando veio à Terra. Tudo foi distorcido por aqueles que nunca quiseram perder o poder sobre os que não acreditavam em si mesmo. Então, que eu sempre bato nessa tecla aqui, Jesus veio dizer o quê? Dizer sobre a nossa capacidade, o nosso poder de ação, de cocriação, que somos deuses, mostrar para a gente o caminho, mostrar para todos nós a nossa força. E aí continua aqui, ó. Quem ousava ir contra mostrando a realidade era eliminado ou desacreditado. Então Jesus, seus apóstolos, Helena Blavatsky, quando ela mostrou o poder da nossa cocriação, todo o poder da nossa mente, ela foi desacreditada. Teve conflitos com religiosos, teve conflitos com muitas pessoas. Ela enfrentou uma batalha tremenda. E outros tantos que já viveram no mundo. Por isso, entender o que significa o eu sou é libertador. Eu sou o eu sou. E aí vem os insights sobre o eu sou. Eu sou é o nosso Cristo interno. É a fonte criadora em uma centelha divina dentro da criação. Somos a criação e o Criador, porque somos parte integrante do todo. E o todo é a consciência una. Todos somos um e estamos interligados no fio universal da consciência criadora, na malha da criação, porque somos parte integrante do todo e o todo é a consciência una, ou seja, o que é o todo, né? Então a gente entra um pouquinho ali nas leis herméticas. O todo é mente, né? O universo é mental, ou seja, não significa propriamente que nós somos uma holografia dentro, né, vivendo aqui no mundo. Significa apenas da consciência una, ou seja, nós somos parte de uma só consciência, a consciência do todo, porque nós temos a ligação a essa consciência, a consciência universal, a consciência una. Então, continuando aqui, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, porque somos um. Jesus nunca pediu nem desejou adoração, e sim compreensão. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, porque eu e o Pai somos um. Crer em sua palavra, em seus ensinamentos. Se você crê que Jesus e o Pai eram um e se sabe que é irmão em Cristo, logo você e o Pai também são um. Olhe debaixo de uma pedra e lá eu estarei. Isso é um trecho do Evangelho de Tomé falando sobre Deus. Bom, aqui já é uma parte, na verdade, aqui já é uma parte mais inspirada, assim mesmo. Foi algo que já veio falando através de mim. Então, depois que eu cito aqui que aquele trecho é o Evangelho de Tomé, falando sobre Deus, aí já é uma pequena mensagem que veio sem assinatura. Não acrediteis em tudo o que ouvis, mas naquilo em que pulsa o teu coração. Sente no fundo da tua alma aquilo em que vives e crês, e tudo lhe será revelado. A verdade liberta. Por isso, a mentira é propagada através dos milênios. É para que mantenha presos aqueles a quem a verdade libertaria, e falsos profetas seguirão a palavra dita por aqueles a quem Jesus um dia foi dado como prisioneiro. Pensem, a quem interessa manter prisioneiros? Somente aos que disso obtêm alguma vantagem. Não estamos falando sobre crimes humanos, estamos falando da mente, prisioneiros da mente.
Enquanto não se libertarem, manterão vivas sempre as prisões vantajosas dos sugadores de alma. Então, essa é a última parte, que foi já uma inspiração. Então, na verdade, o que é um insight? O insight é isso, é um entendimento daquilo que você já sabe, mas é para fixar em você esse entendimento. E no final, né, como a mente estava mais expandida, estava mais aberta, a conexão estava muito forte, no final veio essa mensagem mesmo, que foi uma mensagem já de outra consciência que acessou a minha e trouxe você vê que a forma de escrever, a forma de falar mudou um pouquinho. O que isso tem de importante? Não é só a constatação, né? É só a constatação da gente entender que é algo muito importante para a gente fixar em nós, entender que expansão da consciência é também sobre si mesmo. Não é só você olhar para fora, é olhar para si mesmo também, é compreender a grandeza que está em você como ser humano. Então é muito importante que a gente fixe essa ideia dentro de nós e elevar a nossa frequência vibracional para que a gente consiga cada vez mais nos sintonizarmos com estes seres que trazem essas informações ou essas certezas para nós. Sugiro a vocês que assistam com cuidado e que voltem nele sempre para prestar atenção. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Beijo a todos, até lá!